Era uma noite como tantas outras no pequeno vilarejo de Vila do Capivari, no Amazonas, em 1981. Eu, Amâncio, com 63 anos, preparava meu barco e meus apetrechos para mais uma pescaria noturna. Naquele tempo, a pesca não era apenas meu sustento, era meu refúgio, um momento em que eu me sentia parte do rio, das águas escuras do Purus e do silêncio que envolvia as margens. Os moradores da vila costumavam dizer para não descer ao rio à noite. O Purus não dorme, eles avisavam com olhares sérios. Eu ouvia, mas não dava muita atenção. Conhecia aquelas águas desde menino. Sabia os lugares onde os peixes se escondiam e como a correnteza podia enganar os desavisados. Não era a primeira vez que enfrentava o breu dos igapós. Ao embarcar, o cheiro úmido da mata e da água barrenta preencheu o ar. O remo cortava suavemente a superfície, deixando ondulações que desapareciam no reflexo prateado da lua. Ao meu redor, o silêncio era quase absoluto, quebrado apenas pelo som ocasional de um peixe saltando, ou pelo chamado distante de alguma ave noturna. Cheguei ao braço morto do rio, onde o igapó formava uma sombra densa sobre a água. Era ali que os grandes peixes se escondiam, e ali que eu sempre encontrava minha melhor pescaria. A calmaria era quase hipnótica. Não havia vento, não havia movimento, apenas eu e o vasto silêncio do Purus. Enquanto jogava a linha, lembrei das histórias antigas. As lendas que falavam de cantos na noite, de olhos que surgiam entre as águas. Balelas, pensei, enquanto esperava o primeiro puxão no anzol. O rio parecia tranquilo, como sempre. Mas no fundo, uma parte de mim sabia que naquela noite algo estava diferente. Os minutos passavam lentamente enquanto eu esperava, atento a qualquer movimento na linha. O rio permanecia calmo, tão quieto que o som do meu próprio respirar parecia alto demais. Tudo ali parecia imóvel, exceto o reflexo oscilante da lua que dançava sobre a superfície negra da água. Foi então que algo diferente chamou minha atenção. Um som, tão baixo no início que parecia parte do murmúrio do rio, chegou até mim. A princípio, achei que fosse o vento passando entre as árvores ou o movimento distante de um animal na mata. Mas não havia vento e o som era diferente. Um lamento frágil que parecia misturar-se ao balanço das águas. Ignorei. Minha mente certamente pregava peças. Contudo, o som não parava. Tornava-se mais nítido, mais definido, e estranhamente começava a aparecer uma voz. Não era apenas um ruído natural. Havia ritmo, algo parecido com uma melodia. Parei de remar e fiquei imóvel, tentando identificar de onde vinha. Poucos instantes depois, vi o que parecia ser um movimento no meio das águas. Por um momento, achei que fosse apenas um reflexo mais forte da lua, mas logo percebi que havia algo ali, emergindo. Um vulto feminino se destacou contra a escuridão do igapó. Ela tinha cabelos longos e escuros que brilhavam suavemente sob a luz do luar. A figura parecia surgir das profundezas com uma naturalidade assustadora, como se pertencesse àquele lugar de forma que nenhuma outra criatura poderia pertencer. Minha curiosidade foi imediatamente substituída por uma inquietação que não conseguia explicar. O som continuava, agora mais alto e mais próximo, como se viesse diretamente daquela figura. Fiquei paralisado, meu remo pousado sobre os joelhos enquanto observava. Algo no ambiente havia mudado. Não era apenas o canto. Era como se o rio inteiro tivesse parado para escutar. Por algum motivo não conseguia desviar o olhar.
Aquela mulher, se é que podia chamá-la assim, parecia parte do próprio rio, mas havia algo profundamente errado nela. Senti um calafrio percorrer minha espinha, e o silêncio em torno parecia ainda mais pesado, sufocante. O som, que antes parecia um murmúrio distante, agora crescia em intensidade. Não era apenas um canto, era um lamento profundo, melancólico, que parecia se enraizar no fundo do meu peito. A cada nota, era como se algo dentro de mim fosse arrancado, deixando um vazio pesado e doloroso. Sem perceber, minhas mãos começaram a agir por conta própria. Peguei o remo e, antes que pudesse pensar, estava puxando o barco na direção daquela figura. Não decidi ir até ela. Meu corpo parecia movido por uma vontade que não era minha. O canto, agora mais próximo, preenchia o ar, abafando todos os outros sons. A água ao redor do barco começou a parecer mais densa, como se quisesse me prender. Mesmo assim, o bote avançava lentamente em direção à mulher. Eu queria parar. Meu instinto gritava que algo terrível estava acontecendo, mas era inútil lutar contra aquela força invisível. Enquanto me aproximava, comecei a distinguir mais detalhes. A mulher, com os cabelos escuros ainda úmidos, tinha a pele pálida que reluzia à luz do luar. Ela parecia tão etérea quanto ameaçadora, como se pertencesse a um mundo que eu não deveria ter invadido. O lamento dela agora parecia ser a única coisa que existia. Ele reverberava não apenas ao meu redor, mas dentro de mim. Era como se cada nota desviasse os pensamentos, preenchendo minha mente com um desejo irracional de estar mais perto. Minha respiração ficou pesada, meu corpo rígido. O remo caiu das minhas mãos e flutuou ao lado do barco. Mesmo assim, o movimento continuava. Era como se o rio estivesse empurrando o bote, conduzindo-me diretamente para aquela aparição. A distância entre nós diminuía e o ar parecia mais frio, mais denso. Cada remada silenciosa trazia uma sensação crescente de que eu estava cruzando um limite invisível, um ponto sem retorno. Apesar do medo que crescia em algum canto reprimido da minha mente, tudo o que eu conseguia fazer era continuar, incapaz de resistir ao chamado. Quando cheguei perto o suficiente para ver seu rosto, algo dentro de mim desabou. Seus olhos eram o oposto de tudo que eu já havia conhecido. Profundos, pretos como a noite sem estrelas, pareciam janelas para um abismo que me chamava silenciosamente. Não havia vida neles, mas havia algo pior. Uma força que sugava cada pensamento, cada fragmento de vontade que eu ainda tinha. Tudo ao redor parecia desaparecer. O som do rio, o brilho do luar, até mesmo o balanço das árvores na margem. Tudo se perdeu no vazio daqueles olhos. Era como se o tempo tivesse parado, deixando apenas eu e aquela criatura presa em um momento que parecia eterno. Meu corpo ficou pesado como se fosse feito de pedra. Senti minhas pernas trêmulas e meu coração acelerado, mas não conseguia me mover. O bote, que antes seguia calmamente pelas águas, começou a balançar de forma errática, como se algo invisível o empurrasse para mais perto dela. Cada segundo parecia esticar-se em uma eternidade. A água ao redor estava estranhamente parada, mas havia uma sensação de movimento, como se uma força sob a superfície estivesse me puxando, tentando me arrastar para dentro do rio. Meus braços estavam presos por um peso que eu não podia ver, meu corpo incapaz de reagir. O remo flutuava ao lado do bote, inatingível,
enquanto eu sentia o balanço do barco aumentar, ameaçando me derrubar. Aquela sensação de que eu estava sendo tragado por algo maior, algo incompreensível, tomou conta de mim. Por um breve momento pensei que tudo acabaria ali. No instante em que senti que não havia mais escapatória, o silêncio foi quebrado por um som inesperado. Um estalo seco, o som de um galho se partindo na margem da mata. Tão simples, tão comum, mas naquele momento parecia um trovão que ecoava pelo rio. A mulher, que ainda me prendia com aquele olhar vazio e aterrador, moveu a cabeça rapidamente na direção do som. Seu rosto perdeu o foco por um breve instante, como se algo maior tivesse chamado sua atenção. Foi tudo muito rápido. Antes que eu pudesse reagir, ela mergulhou nas águas com um movimento fluido, desaparecendo como se nunca tivesse estado ali. Não houve respingos, nem ondulações. O rio permaneceu calmo, como se aquela presença jamais tivesse perturbado sua superfície. Minha respiração voltou com um solavanco, pesada e ofegante. O peso que me paralisava começou a se dissipar, mas minhas mãos ainda tremiam, incapazes de segurar o remo. O bote oscilava levemente, como se ainda sentisse a presença dela. Eu olhei em volta, tentando entender o que tinha acontecido, mas a noite voltou a ser apenas a noite. Tudo parecia igual, mas eu sabia que não era. Algo havia mudado, e eu sentia que nunca mais seria o mesmo. Com as mãos trêmulas, alcancei o remo que flutuava ao lado do bote. Cada movimento parecia um esforço descomunal, como se o peso do que acabara de acontecer ainda estivesse sobre meus ombros. O silêncio do rio agora parecia mais opressor, como se cada som escondesse o lamento da Yara, ecoando suavemente em minha mente. Recolhi as redes às pressas, sem sequer verificar se havia algo nelas. A única coisa que importava era sair dali. O remo cortava a água devagar, e a escuridão ao redor parecia mais densa a cada metro que eu avançava. O caminho de volta, que tantas vezes fizera com naturalidade, agora parecia interminável. O reflexo da lua nas águas parecia me observar, e o som de pequenos animais na mata fazia o coração disparar. A sensação de que algo ainda me acompanhava não me abandonava, como se a presença dela estivesse impregnada no próprio rio. Quando avistei a margem da vila do Capivari, senti um alívio que veio acompanhado por uma exaustão profunda. Desembarquei sem olhar para os lados, evitando as poucas luzes que ainda estavam acesas. Não queria que ninguém me visse, não queria perguntas. Em silêncio, segui para minha pequena casa. Tranquei a porta, sentei-me à mesa e fiquei ali, encarando o vazio. O lamento dela ainda parecia vibrar dentro de mim, como um som que eu jamais conseguiria esquecer. Os dias que se seguiram foram de silêncio. Evitava o rio, evitava as conversas, mas a lembrança daquela noite jamais me deixava. O olhar dela, o canto, o frio que parecia vir do fundo das águas, tudo estava gravado em minha memória com uma cicatriz invisível. Aos poucos, fui retomando minha rotina, mas com uma diferença. Nunca mais saí para pescar à noite. Para mim, o rio depois do anoitecer era território dela, e não havia mais espaço para minha presença ali. Passei a observar os mais jovens, cheios de confiança, ignorando as histórias antigas. Não conseguia guardar aquilo apenas para mim. Contava minha experiência, não para assustá-los, mas como um aviso. O rio tem seus próprios segredos, dizia. Alguns riam,
Outros escutavam com respeito, mas no fundo sabia que poucos acreditariam de verdade, até que fosse tarde demais. Ainda hoje, sentado na varanda da minha casa, olho para o Purus com reverência. Não há rancor, apenas um respeito profundo pela força e pelo mistério que ele guarda. A Yara não era apenas uma lenda. Ela era o próprio rio, o coração da mata, uma força que lembra os homens de seu lugar no mundo. E assim, escolhi minha lição. Não desafiar mais aquilo que não se pode entender. Eu me lembro bem daquele dia. Era um dia comum em 1987, na comunidade Boa Esperança, ali no rio Purus. O céu estava limpo e o calor era suportável, como em tantos outros dias de verão. Eu estava em casa, cuidando dos meus afazeres, quando ouvi minha filha pequena, Maria, brincando perto do barranco. A paz da nossa vida simples, entre as margens do rio, parecia não ter fim. Os moradores da comunidade estavam ocupados com suas tarefas diárias, e tudo parecia estar em harmonia com a natureza ao nosso redor. Mas, de repente, o grito cortou o ar, rasgando a calma como uma lâmina afiada. O grito desesperado da minha filha. Corri sem pensar, minhas pernas pesadas pelo medo que já começava a tomar conta de mim. Quando cheguei ao barranco, encontrei Maria parada, olhos arregalados e corpo tremendo, encarando algo que eu não podia ver à primeira vista. Foi então que eu o vi. A criatura estava diante dela, baixa, peluda, com chifres finos e um sorriso largo, que mais parecia uma ameaça do que uma expressão. O caipora. Ele segurava um pedaço de osso que girava nas suas mãos e apontava para Maria com aquele sorriso maligno. Ela não conseguia se mover, como se estivesse hipnotizada. Eu tentei me aproximar, chamar pela minha filha, mas foi quando a criatura gritou, um som tão forte que senti os ouvidos pulsando de dor. Quando olhei novamente, ele desapareceu na mata. Maria ficou em choque, não conseguiu me contar o que tinha visto, mas seu olhar, aquele olhar, dizia tudo. No dia seguinte ao que aconteceu com Maria, a calma da comunidade foi quebrada mais uma vez. Fui acordada cedo por um grito distante, mas não era da minha filha. Eram os moradores da comunidade, correndo e falando alto. As canoas, que todos usavam para se deslocar no rio Purus, haviam sumido. Todas. Ninguém sabia ao certo quando, mas era claro que não havia sido por causa de uma correnteza ou tempestade. As embarcações estavam simplesmente desaparecidas. A cidade inteira se reuniu à margem do rio, procurando por qualquer sinal que pudesse explicar o que acontecera. Não havia vestígios de onde as canoas tinham ido parar, apenas a tranquilidade inquietante da água. Foi então que uma das mulheres, mais velha, apontou para o barranco, onde havia marcas no chão, passos estranhos, com uma profundidade que não combinava com o peso de qualquer ser humano. Pareciam mais de algo que tinha uma forma peculiar, algo fora do comum. As marcas seguiam em direção à floresta. Ao ver isso, meu coração apertou, e eu comecei a me lembrar daquelas palavras que ouvira dos mais velhos, sobre os espíritos que habitavam o mato e que levavam as coisas para os seus domínios. Os murmúrios começaram a crescer entre os moradores, e logo todos estavam falando sobre o caipora, a criatura que eu tinha visto no dia anterior. Ninguém ousou seguir os rastros, mas o medo estava claro nos olhos de todos. O rio, agora vazio de suas embarcações, parecia mais largo e mais sombrio do que nunca.
O terror se espalhou pela comunidade e eu sabia, no fundo, que a nossa paz já não existia mais. O caipora estava perto. A busca pelas canoas desaparecidas não cessava. Ao longo de todo aquele dia, os moradores de Boa Esperança se espalharam pela mata, seguindo as marcas que levavam para o interior da floresta. Eu os observei, meu corpo pesado com o medo que crescia dentro de mim. Quando finalmente chegamos ao ponto onde os rastros se intensificavam, algo se tornou claro. As marcas no chão não eram naturais. Eram pequenas, mas com uma profundidade que indicava um peso incomum. Não pertenciam a nenhum animal que conhecêssemos. Eram como passos de uma criatura que andava de forma estranha, com patas mais curtas, mas que pareciam carregar algo pesado. A floresta, densa e silenciosa, engolia cada som, e o ar se tornava espesso, como se algo estivesse nos observando. Os mais corajosos da comunidade começaram a falar sobre o caipora. Murmuravam entre si, temerosos, sobre as histórias que ouviam quando eram crianças. A criatura que assombrava as matas, que se alimentava do medo. Aquela mesma que eu vi diante de minha filha. Alguns diziam que ele se escondia nas sombras, esperando o momento certo para atacar. Outros afirmavam que ele usava os humanos para cumprir sua vontade, manipulando-os através do medo. Eu, por minha vez, já não tinha dúvidas. A criatura que apareceu para minha filha e o desaparecimento das canoas estavam conectados. O caipora, de alguma forma, estava no centro disso tudo. E eu me perguntava, o que ele queria com a nossa comunidade? O sol já se punha quando, em meio à busca, encontramos a primeira pista realmente perturbadora. Uma canoa quebrada estava à margem do rio, uma visão irreconhecível. Ela estava despedaçada, como se algo monstruoso tivesse lançado suas forças contra a madeira fina, deixando-a em pedaços. As marcas nas tábuas eram evidentes, enormes dentes, afiadas marcas como se algo tivesse mordido a embarcação com uma força brutal. A visão era de um horror sem explicação. Era claro que aquilo não era obra de nenhum animal da região. O medo se espalhou rapidamente entre os moradores. Alguns começaram a murmurar sobre o que poderia ser responsável pela destruição, falando em voz baixa sobre o caipora. Outros estavam paralisados, incapazes de compreender o que seus olhos viam. Nenhuma explicação lógica parecia possível. A canoa, cheia de marcas de dentes grandes, estava à mercê de algo sobrenatural, algo além da nossa compreensão. Eu me aproximei da canoa, examinando cada fragmento. As marcas não eram apenas rasgos, eram evidências de algo mais, algo monstruoso. Havia vestígios de um líquido escuro, não sei se sangue ou outra coisa, mas que me fez estremecer. Não podia ignorar o que estava claro para mim. O caipora, a criatura que vimos na manhã anterior, estava por trás de tudo isso. O que mais ele poderia querer da nossa comunidade? A inquietação me dominava. Ninguém acreditava em mim completamente. Falavam de superstição. Diziam que o medo estava distorcendo minha mente. Mas eu sabia, com uma clareza dolorosa, que algo horrível estava se aproximando. A floresta estava viva, e a escuridão que ela escondia agora se arrastava para dentro de nossa vida. O medo começava a corroer tudo. A noite estava sem luar, como se o céu tivesse sido apagado de uma vez. As estrelas em algum lugar acima estavam ocultas pela densa camada de nuvens. Eu não conseguia mais ficar em casa, esperando que o que quer que estivesse acontecendo
se resolvesse por si só. O medo que tomava conta da comunidade já não era mais algo distante, algo que se ouvia apenas nas conversas. Estava dentro de mim, e eu sabia que precisava enfrentar o que quer que fosse que estivesse nos atormentando. Armada apenas com minha coragem e uma lanterna trêmula, entrei na floresta. O caminho era tortuoso, e os rastros se tornavam mais evidentes à medida que eu me aproximava do centro da mata. O ar estava denso, e a sensação de estar sendo observada não me deixava em paz. Cada passo parecia ressoar, quebrando o silêncio profundo que tomava conta do lugar. Foi quando, de repente, vi os olhos, brilhando na escuridão, como duas chamas, observando-me fixamente. O caipora apareceu diante de mim, mais ameaçador do que da primeira vez. Sua forma pequena, peluda, parecia se fundir com a escuridão ao seu redor. Ele riu. Um som estranho que parecia entrar em minha alma, gelando minha espinha. Eu tentei me aproximar, determinada a entender o que ele queria de nossa comunidade, o que queria de minha filha. "Por que você está nos atormentando?" perguntei, minha voz rouca, mas firme. O caipora apenas sorriu, seu sorriso torto e monstruoso. "O medo de vocês é o que me alimenta", respondeu ele, sua voz como um sussurro que parecia ecoar dentro de mim. "A floresta não é para ser desrespeitada e quem ousar sofrerá as consequências." Com o coração batendo forte, senti um calafrio tomar conta do meu corpo. Antes que eu pudesse dizer mais, ele desapareceu na escuridão, rindo de novo. Eu sabia que o que quer que estivesse por vir seria pior. Quando voltei da floresta naquela noite, meu corpo ainda estava em choque pela presença do caipora, mas ao entrar em casa, fui tomada por um novo pavor. Maria estava deitada, febril, com os olhos vidrados e uma expressão de puro medo estampada no rosto. Sua pele queimava com a febre e ela não conseguia falar, apenas tremia e sussurrava palavras incompreensíveis. O desespero tomou conta de mim e naquele momento soube que algo terrível estava prestes a acontecer. Na comunidade, a situação estava cada vez mais caótica. Mais canoas desapareceram e os moradores estavam começando a se culpar uns aos outros enquanto a paranoia se espalhava. Cada rosto que eu via estava marcado pelo medo e as discussões se tornavam mais agressivas, como se todos sentissem que a tragédia estava prestes a se abater sobre eles. Eu sabia, no fundo, que o caipora era o responsável por tudo aquilo. Era ele quem estava por trás de todas as mortes e desaparecimentos. Determinada a salvar minha filha e a comunidade, fui até os mais velhos, na esperança de descobrir uma forma de acabar com aquela maldição. Eles me falaram sobre uma antiga lenda. Para aplacar o caipora, um sacrifício seria necessário. Um sacrifício que eu não conseguia entender completamente. Eu sentia que minha alma estaria em jogo, mas ainda assim, sabia que tinha de tomar uma decisão. O que seria necessário para salvar minha filha e minha gente? Eu sabia que havia chegado o momento. O peso da escolha estava em minhas mãos e o fardo de decidir o destino de minha filha e da comunidade parecia me esmagar a cada respiração. A lenda dos mais velhos não mentia. O caipora exigia um sacrifício. O que exatamente ele queria ainda era incerto, mas os sinais eram claros. O maior valor da comunidade deveria ser entregue, e isso não seria fácil. Eu preparei o que pudesse representar tudo o que nós tínhamos de mais precioso. Um antigo amuleto, transmitido de geração em geração, símbolo da união de nosso povo.
O que parecia ser uma pequena relíquia tornava-se, naquela noite, o último elo entre nossa sobrevivência e a destruição. Com Maria em meus braços, febril e ainda trêmula, eu caminhei até a floresta, guiada pela luz de uma lanterna que mal iluminava o caminho à minha frente. Cada passo parecia me levar mais fundo no abismo daquilo que eu tinha que fazer. A escuridão da mata engolia tudo ao redor, e à medida que me aproximava do local onde o caipora apareceu, uma sensação de pesadelo tomou conta de mim. Quando finalmente o vi, seus olhos brilharam na penumbra, mais intensos do que da última vez. Ele sorriu, seu rosto deformado em um riso macabro. A voz dele ecoou na floresta, cheia de poder. "Você veio", ele disse, como se soubesse o que eu trazia. Eu me ajoelhei, oferecendo o amuleto, e desafiei-o. "Tome o que quer, mas pare com o sofrimento. Não destrua mais vidas." Houve um silêncio pesado. Ele avançou, mas, surpreendentemente, recuou. Seu sorriso desapareceu, e a presença de sua força se dissipou lentamente. Ele aceitou o sacrifício. A paz finalmente retornou à comunidade, mas a lembrança daquela criatura nunca nos abandonou. Agora, muitos anos depois, ainda lembro daquilo. A experiência me marcou, como se o preço pago tivesse sido algo mais profundo do que qualquer sacrifício físico. A criatura partiu, mas deixou algo de si em cada um de nós. E enquanto minha filha vive saudável, a imagem do caipora, com seu sorriso largo e olhos profundos, nunca se apagará da minha memória. Eu sou Renato da Silva, pescador. Vivo na beira do rio Purus, um pedaço de terra escondido entre a imensidão da floresta do Amazonas, onde o tempo parece não passar, e o silêncio é tão profundo quanto as águas que nos cercam. Respeitado pelos ribeirinhos, sou conhecido por minhas mãos calejadas, meu olhar atento e minha habilidade com as redes. Em 1987, a vida seguia simples, como sempre foi, e o rio era minha casa, meu amigo e às vezes meu inimigo. Naquela noite o céu estava claro e a lua cheia brilhava intensamente, refletindo sua luz prateada nas águas do Purus. O som das árvores ao vento e o farfalhar das folhas estavam em harmonia com o meu remo, que cortava a água calma. O aroma da terra molhada invadia o ar. E tudo parecia estar em seu lugar, como sempre. Mas havia algo diferente naquela noite. Algo que eu não conseguia identificar, mas sentia. Enquanto navegava por entre os meandros do rio, uma sensação estranha me tomou. O vento cessou de repente, e a tranquilidade da noite foi substituída por um silêncio profundo. Ao longe, entre as sombras da margem, avistei uma silhueta. Não era uma árvore ou um tronco flutuante. Era uma forma humana. Uma figura curvada, com cabelos que pareciam se perder na escuridão. Algo na sua postura me fez parar. Não sabia o que era, mas o instinto me dizia que não deveria continuar. Eu sabia que algo aguardava nas águas do Purus, mas não podia imaginar o que seria. A figura à margem do rio continuava a me atrair, como se fosse uma presença invisível, mas palpável. À medida que me aproximava, a silhueta ganhava mais forma sob a luz da lua. Era uma mulher, ou pelo menos parecia ser. Seus cabelos longos e negros, emaranhados como se fossem fios de escuridão, caíam pesadamente sobre seus ombros. O seu semblante estava distante, como se estivesse em outro mundo, alheia a tudo ao redor. A luz da lua refletia na sua pele pálida, como se fosse feita de algo etéreo, um reflexo da própria noite.
Embora o medo se enroscasse lentamente em meu peito, algo em mim, talvez a compaixão, me empurrava para frente. Eu não podia ignorar aquela figura. Talvez estivesse perdida, talvez necessitasse de ajuda. As palavras de minha mãe, ainda ecoando em minha mente, falavam sobre o cuidado com os necessitados, os perdidos, os aflitos. O rio é imenso e muitas vezes engole até as almas mais puras. Pensando nisso, avancei, aproximando-me da margem com cautela. Quando estive a poucos metros de distância, pude ouvir um som que me fez parar. Não era um choro normal. Era um gemido, algo distorcido, como se a mulher estivesse tentando liberar algum peso imenso que a esmagava por dentro. Era um som agonizante que cortava a tranquilidade da noite e fazia o ar ao redor parecer mais denso, mais pesado. Senti um arrepio profundo, mas a minha vontade de ajudá-la foi mais forte. Me aproximei ainda mais, já quase ao alcance de sua figura. Foi quando, sem perceber, estendi a mão para tocá-la. Quando minha mão tocou a dela, uma sensação estranha percorreu meu corpo. Não era calor, nem frio. Era uma pressão, uma força invisível que me apertava, como se a própria essência da mulher estivesse tentando se infiltrar em minha pele. O ar ao redor ficou pesado e a calmaria da noite foi abruptamente interrompida por uma energia sombria, quase palpável. Eu tentei puxar a mão rapidamente, mas algo me impedia de me afastar. Foi quando ela ergueu a cabeça. Seus olhos profundos, como poços escuros, refletiam a luz da lua, mas eram vazios. Um abismo de nada olhava para mim, e naquele olhar senti que não estava mais diante de uma mulher. Algo havia se quebrado nela, algo inumano. O semblante sereno que antes ela exibia se distorceu, e em um instante seu rosto se transformou em uma monstruosidade. Seus dentes afiados se projetaram para fora, como se quisessem rasgar o mundo em pedaços. A boca, cheia de veneno e ódio, se abriu e soltou um grito que não parecia humano. Era mais do que um som, era uma força. Com o grito, as águas ao redor do meu barco começaram a se agitar. A princípio, era só um leve movimento, mas logo as ondas cresceram, batendo contra a madeira com força crescente, como se algo monstruoso estivesse prestes a emergir do fundo do rio. O vento uivava, distorcido, cortando a noite e carregando consigo uma sensação de desespero. Senti uma força invisível tentando me puxar para dentro da água, como se as profundezas quisessem engolir minha alma. Eu me agarrei com todas as minhas forças ao remo e à borda do barco, mas a criatura, com sua força sobrenatural, parecia imbatível. O barco começou a virar, a água subindo rapidamente. Lutei, mas a presença dela se fazia mais forte, e o rio parecia conspirar contra mim, tentando me arrastar para o abismo. Eu estava sendo consumido por ela, e o medo se tornava tão real quanto o próprio rio. Eu não sabia quanto tempo havia se passado desde que a mulher revelou sua verdadeira forma. Cada segundo parecia uma eternidade, e a luta para me manter no barco era desesperada. O peso da força invisível que me puxava para o fundo do rio aumentava, como se o próprio purus quisesse me devorar. Eu tentei usar o remo, bater nas águas com toda a minha força, mas parecia inútil. Cada golpe só fazia as ondas crescerem e o barco se balançava de forma descontrolada. Eu comecei a perceber algo que antes havia ignorado. O corpo da mulher se contorcia de maneira antinatural, como se estivesse em dor, mas ao mesmo tempo algo perverso emanava dela. Seus movimentos eram rápidos,
como se fosse um reflexo da própria violência do rio. Era como se ela fosse feita da água e, ao mesmo tempo, fosse algo além do que eu podia compreender. Cada vez que tentava me afastar, ela se aproximava, suas mãos estendendo-se de forma grotesca para me puxar para as profundezas. Foi então que percebi. Ela não era uma mulher. Não, aquilo era algo do rio, uma entidade que se alimentava da energia dos incautos que se aproximavam. Eu me lembrava das histórias antigas que os mais velhos contavam sobre espíritos do rio, criaturas que surgiam do fundo para arrastar pescadores para a morte. O medo que eu sentia agora não era só o medo do desconhecido, mas o medo de ser engolido por algo que já havia existido muito antes de eu nascer. A tensão aumentava. Cada movimento que eu fazia para me afastar era em vão. E uma única verdade se impunha em minha mente. A única chance de sobrevivência seria me desvencilhar daquela criatura antes que fosse tarde demais. A luta pela sobrevivência consumia minhas forças. Cada respiração que eu tomava era mais difícil do que a anterior. Meu corpo já não respondia como deveria e a pressão sobre mim aumentava a cada segundo. Mas em meio ao caos, uma ideia surgiu, quase como um sussurro distante. Lembrei-me das histórias que os mais velhos da comunidade contavam, histórias que pareciam mais fábulas do que verdades. Falaram de entidades do rio, espíritos que habitavam as profundezas e que se alimentavam de almas desavisadas. Diziam que havia formas de repelir essas criaturas, algumas tão simples quanto um gesto simbólico. Com as mãos trêmulas, olhei ao redor, desesperado por uma solução. Na beira do meu barco, vi o pouco de sal que sempre levava comigo para temperar o peixe. Era a única coisa que poderia tentar. Lembrei-me das histórias. Sal é o escudo contra o mal do rio. Eu não sabia se era verdade, mas não tinha mais nada a perder. Peguei o sal e, com a última energia que me restava, atirei-o nas águas turbulentas. A expectativa tomou conta de mim, mas o rio não reagiu. Nada aconteceu. O que quer que estivesse ali parecia antecipar cada um de meus movimentos. O rio, que sempre foi minha casa, agora se tornava uma extensão daquela criatura, como se ela tivesse total domínio sobre aquele ambiente. Uma sensação de impotência se apossou de mim. Eu já não sabia mais se o que via era real ou se minha mente estava sendo distorcida pelo medo. A criatura continuava a me arrastar para as profundezas, e o silêncio da noite, agora impenetrável, só aumentava minha dúvida. O que era aquilo realmente? Uma entidade do rio, um espírito antigo, ou apenas minha mente sendo corroída pela tensão? O mistério aumentava, e com ele, a incerteza sobre o que realmente enfrentava. A luta parecia não ter fim, mas algo dentro de mim não me deixava desistir. Meu corpo estava exausto, minhas forças se esvaindo, mas minha mente estava clara, focada em uma única coisa: escapar. O remorso e o medo eram como sombras que se estendiam a cada movimento que eu fazia, mas eu não podia me permitir sucumbir a eles. Minha mente procurou uma solução desesperada e lembrei-me de um velho ritual que os pescadores mais antigos mencionavam em histórias distantes, algo sobre uma oferenda ao rio para afastar os males. Eu não tinha muito, mas havia uma última esperança. Retirei o pequeno saco com tabaco que carregava para oferecer aos espíritos do rio em tempos de pesca difícil. Com a mão trêmula, despejei o pó na água turva, murmurei uma prece baixinha,
quase inaudível, e esperei. No momento em que as palavras saíram da minha boca, a criatura, com seu semblante demoníaco, recuou levemente. Seus dentes afiados e seu rosto grotesco começaram a se distorcer ainda mais, como se algo a estivesse enfraquecendo. Ela revelou sua verdadeira intenção com um sorriso macabro, sua voz, um grito infernal. Sou a guardiã do Purus, a que coleta as almas dos incautos, para manter-me viva, para sempre. Ela começou a se encolher, como se estivesse sendo puxada de volta para as profundezas, mas não sem antes tentar mais uma vez me arrastar. Era agora ou nunca. Usando a última força que me restava, empurrei o barco com toda a minha energia em direção a uma corrente mais forte, o que me afastou da criatura. Ela gritou, mas seu grito foi abafado pelas águas que agora a consumiam. Quando olhei para trás, o que vi não foi o alívio esperado. A criatura não desapareceu completamente. Havia algo mais lá nas águas turvas, algo que a aguardava, algo que não estava pronto para abandonar o rio. O mal não partira. As profundezas do Purus ainda escondiam seus segredos. E eu sabia, com toda certeza, que o rio nunca esqueceria. Quando finalmente cheguei à vila, o alívio que esperava não veio. O medo que senti à beira do Purus ainda me perseguia, pesado e implacável. As pessoas me olharam com estranheza, como se eu fosse outro homem, e talvez eu fosse. O peso da experiência me tornara mais recluso, mais silencioso. Cada noite, ao olhar o rio, eu sentia uma presença, como se algo invisível ainda me observasse, me esperando. A lua cheia, que antes trazia paz, agora só me lembrava do rosto grotesco da criatura e do grito que ainda ecoava em minha mente. Aquele rio, que antes era minha casa, agora se tornava uma extensão de um mal desconhecido, e eu sabia que não havia escapado de tudo. As águas do Purus ainda guardavam segredos sombrios, e uma parte de mim, talvez a mais sombria, permanecia ali, esperando o momento certo para voltar. Eu tinha fugido, mas a história não tinha terminado. Ela nunca terminaria.